para a gente postar e ver na sequência. Então, só esperar aqui, começou a gravação, perfeito, tá? Então, boa noite, pessoal. Hoje está sendo uma vantagem, né, essa aula online, porque o tempo tá feio, né? Não sei se... Acho que deve estar meio para toda a região metropolitana aí, mas tá bem ruim o tempo hoje, né? E eu vou compartilhar aqui a tela, porque eu arrumei o plano de ensino, tá? Então, aqui se mantém tudo igual, tá? Acabou não mudando. E eu coloquei os pesos, tá? Deixei 5, 5, 5 e 5, tá? E daí, o que que isso vai te trazer, tá? Isso vai te trazer que a prova vai ter um peso 5, o trabalho teórico também vai ter um peso 5, só que a gente tem que cuidar que daí nós vamos ter que manter o trabalho sendo desenvolvido ao longo do semestre, tá? Não dá para deixar lá para o final, porque senão tu não vai ter ele para o grau A, tá? Eu postei também... Deixa eu pegar aqui. Aqui. Eu postei também as instruções do trabalho ali para vocês, tá? Quem entrou agora, eu postei aqui o grupo do WhatsApp, a gente criou um grupo para Concreto Armado 2, tá? E daí vocês podem ir acessando, que ali fica mais fácil, talvez, a gente mandar algumas informações. E na aula de hoje, então, tá previsto, tá? Nós vamos refazer o exercício que tinha ficado ali, vou falar um pouquinho. Deixei já a aula de torção, mas talvez a gente não vá conseguir utilizar ela ainda, mas aí já fica para a semana que vem também. A gente já vai falar sobre esse conteúdo e depois a gente já vai entrar bem na parte de pilares. Daí, lembrando vocês que esse plano de ensino ainda vai ter que passar por aprovação, tá? Ele pode sofrer algumas alterações. E algumas coisas que eu fui deixando, eu deixei algumas aulas exclusivas no plano de ensino para a gente tirar dúvidas sobre o projeto. Daí eu ficaria disponível para a gente, nessas aulas, vocês irem trabalhando ou trazerem as dúvidas, eu tirar as dúvidas para vocês. E daí, se for, a gente pode ver como funciona melhor, né? Funciona melhor tirar as dúvidas aqui no grupo, ou funciona melhor eu abrir uma janela, né, uma nova conversa, e vocês irem entrando e sanando as dúvidas individualmente. A gente vai ver como isso vai funcionar, tá? Então, o que eu já preciso que vocês comecem a olhar, a procurar, é uma planta tipo, né, uma planta tipo de uma edificação. Então, eu tinha dado como opção para vocês de pegar uma planta que ela seja espelhada para facilitar, tá? Deixa eu só ver o Manu tá me mandando mensagem que acho que não tá conseguindo entrar. Só um minutinho. Vai ficar bem ao critério de vocês, mas ela precisa passar por uma aprovação por mim, tá? Então, quem já tem, quiser me mostrar no final da aula, me mostra. E daí a gente já dou um ok, e daí tu já pode usar, né? Tu pode usar as tabelas. Peraí, deixa eu só mandar aqui pro Anderson. O Anderson tá pedindo o link, peraí. Porque ele mandou um e-mail. Vamos ver se agora ele consegue entrar. Então, vocês me mostram, eu dou ok, daí tu já começa a estimar as cargas da laje, pode usar a tabela. Eu tinha ficado de postar as tabelas também, né? Vou fazer isso aqui. Eu vou postar lá depois do fim da aula, lá no plano de ensino eu vou postar as tabelas, tá? As tabelas que eu tenho ali de viga, tabela de laje, para que vocês possam utilizar para começar a levantar as cargas, tá? Dúvidas quanto a isso? Tranquilo?
Então tá, pessoal. Nós vamos rever um pouquinho do conteúdo que a gente iniciou na aula passada, que é a seção T. E daí depois nós vamos fazer os exercícios, né? Vou mostrar ali para vocês que tinha faltado um slide, que era uma imagem, na verdade, que estava faltando, né? E daí estava um pouquinho mais complicado. Então, vou pegar aqui da aula 1, tá? E vou ir lá na parte da seção T. Aqui. Então, pessoal, a gente começou a falar que a seção T, ela é um conjunto que eu vou ter uma viga tendo o apoio da laje num formato de seção T ou em formato L, tá? E que a gente chama de mesa a parte colaborante da viga e laje, e alma ou nervura é a parte somente da viga, tá? Então, eu posso ter nessa condição L, né? Ou na condição T. Teoricamente, isso acontece principalmente pela ancoragem que eu faço da minha laje na minha viga. E daí ela vai ter essa contribuição, ela vai segurar um pouquinho dessa carga. E eu preciso saber se eu tenho uma seção T verdadeira ou uma seção T falsa, tá? Então, aqui era só um corte, né? Onde eu tenho uma laje de balanço e duas lajes apoiadas. Então, eu tenho o balanço, duas lajes apoiadas. Deixa eu só ver se... Eu não recebi mais mensagem. Então, qual é essa largura colaborante, tá? Da viga em seção T. Então, quando a gente tem essa união de vigas e lajes, que elas vão trabalhar... Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Que elas vão trabalhar de maneira, né, monolítica, sendo um único elemento, a tensão, ela surge nessa minha estrutura, dessa minha peça monolítica, né? Então, o que a norma fala? A 6118, ela permite levar em consideração a ação entre a viga e a laje através de uma largura colaborante chamada de BF. Então, essa que era a imagem que estava faltando. BF é toda a largura colaborante. E essa largura colaborante, ela pode ser em função de algumas distâncias, tá? Pode ser o B3, né, que aqui quando eu tenho uma laje que eu tenho essa mísula, né? Pode ser o B4, que vai até o fim da laje, né? Pode ser o B1, considerando aqui a questão da deformação. Então, eu tenho vários tipos que eu posso considerar. Daí, aqui que vem aquela partezinha do exercício, que eu até vou pegar aqui já nos slides para a gente ver, que eu vou considerar, tá? Se eu sei que o B equivale entre a distância de face a face entre duas vigas, então o B é a distância de face a face entre duas vigas, tá? Eu tenho essa distância. B4 equivale à distância da face da viga ao fim da laje. Então, B4 é da face da viga. Tem um aluno me pedindo aqui mais um link. Peraí. Pronto. B4 é equivalente à distância até o fim da laje, né? Caso não tenha outra viga nesse sentido, e os valores B1 e B3 que eles devem ser acrescidos para cada lado. Então, ou eu vou considerar ela até o fim, se eu não tiver uma outra laje, tá? Eu vou considerar ela até o fim, ou eu vou considerar B1 e B3, né? E ela vai ser ou 0,5 da B2, ou 0,1 do Azinho, ou menor ou igual que o B4, ou 0,1 do Azinho, tá? E daí o A, ele vem em função do tipo de apoio. Se eu tenho uma viga simplesmente apoiada, se eu tenho um tramo com só uma extremidade, se eu tenho tramo nas duas extremidades, ou se eu tenho uma laje em balanço,
tá? Daí eu vou tirar minha distância em função de 1 vezes o comprimento daquela laje, ou 0,75, ou 0,6, ou 2, tá? E daí aqui segue o mesmo protocolo. Eu vou ter a determinação da linha neutra, tá? Eu vou achar, eu posso fazer tanto pela Bhaskara quanto pelo KMD. Eu escolho o que eu quero abordar, tá? Não tem problema nenhum. Você pode abordar qualquer uma das duas estão certas, né? Vão dar o mesmo resultado. Se eu for pela linha do KMD, eu tenho que entrar na tabela e tirar KX. Se a posição da minha linha neutra ela for maior que a altura colaborante, meu HF, é uma seção T verdadeira. Se o meu X for menor que o HF, é uma seção retangular, é uma seção T falsa, tá? Se for uma seção retangular, eu venho e tiro direto a área de aço, tá? Se não, eu vou e calculo o momento resistido pelas abas e o momento resistido pela nervura e acho a área de aço para essas áreas e distribuo. Aí, nós tínhamos esse exemplo aqui, né? Que foi o exemplo que a gente fez na aula. E depois a gente tem esse aqui, e depois a gente tem o da atividade. Então, vamos pegar aqui o exercício. Esse exemplo aqui, ó, deixa eu deletar esse xizinho. Que a gente não tinha, que eu não tinha, tava me faltando uma informação, é que esse é um exemplo de uma seção T muito usada para pontes, pavilhões e tudo mais. E daí, então, o que eu sei? Que o meu BF, tá? Ele vai ser... eu vou entrar nessa condição aqui, que eu considero, tá? Que o meu B4... Deixa eu pegar aqui na aula. Ó, eu considero até o fim da minha laje, porque eu não tenho uma laje adjacente para os dois lados, tá? E daí, por isso que aqui no exercício a gente fez as duas condições. Primeiro eu fiz B1, que era 0,1 do A, então 0,1 vezes 30 metros, né? Apoiada no vão de 30 metros, 300 centímetros. E aqui o B2 foi que ele fez 170 menos 18 dividido por 2. O que ele fez? Eu sei que eu tenho dessa laje aqui, eu vou só tirar o que é o 18 da nervura, e eu tenho quanto que vale cada aba, 76. Então, é 76 para cá. Vou pegar aqui. 76 aqui e 76 ali, tá? Você tá pedindo link. Não, o link do grupo, depois eu vejo. Deixa eu ver o link da aula. Tá. E daí, então, por isso que eu tenho a mesa colaborante aqui sendo ela inteira, tá? O 170. E daí, então, aqui, o que a gente fez, pessoal? A gente determinou a posição da linha neutra, tá? Achamos por através de KMD. Achamos quem era KX e quem era KZ. X dividido por D é igual a KX, ou seja, minha posição da linha neutra é 17,4. Como 17,4 ela é menor que 20, é uma seção T falso, uma seção retangular. Daí eu vim e calculei a área de aço. Agora, nós vamos fazer com outro exemplo. O que acontece com outro exemplo? São os mesmos dados, tá? Só que eu vou aumentar o momento, tá? Então, vou pegar aqui. Ó,
copiar ele. Vamos levar para lá. Então, o que acontece? Antes, o meu momento, ele era de 6.770, agora ele foi para 10.000. Automaticamente, eu estou forçando a linha neutra a descer, né? Então, se a linha neutra desce, vai ser uma seção T verdadeira. Então, vou pegar aqui, na minha aula, meu exercício. Então, eu vou fazer o mesmo protocolo, tá? Eu vou calcular o KMD. Vou botar aqui. Primeiro passo. Eu vou calcular a posição da linha neutra. Achando através, nesse caso, eu vou achar através do KMD, mas eu poderia fazer, né? Também, se eu quisesse, por Bhaskara. Então, eu vou botar aqui quilonewtons, ponto metro, vou fazer esse exercício em metro, e o outro lá, da atividade, eu vou fazer em centímetros. Não interfere, né, pessoal? Vocês sabem que vocês podem usar qualquer um dos dois, vai dar certo. Ó, então, o meu BF é 170 centímetros, 1,7 metros. A minha altura útil é 175, porque aqui eu estou descontando o cobrimento, o diâmetro do estribo e meia barra, tá? E o FCD, que é 30 kilonewtons, 30 MPa, vai ser 30.000 kilonewtons metro quadrado, dividido por 1,4. Não posso esquecer nunca de minorar a minha resistência do concreto. E agora vocês vão ver que vai mudar um pouquinho, né, o valor do KMD. Agora eu vou achar 0,0896. Eu vou adotar o 0,0900, tá? E eu vou verificar. Eu vou entrar na tabela e tirar a X. A X é igual a X dividido por D, né? E o meu KX para um KMD de 009 é 0,1403, tá? Então, 0,1403 é igual a X dividido por 1,75 metros, né? Vai dar 0,246 metros, ou seja, 24,6 centímetros. E como o meu X, que é 24,6 centímetros, é maior que o meu HF, que é 20 centímetros, eu tenho uma situação de seção T verdadeira. Tá? Então, diferente do outro, que a posição da linha neutra estava cruzando, ela estava cruzando mais ou menos no meio aqui, né? Que tinha dado quanto? 17, um pouco mais para baixo. Agora, a linha neutra, ela tá cruzando aqui, ó. Um pouquinho mais para baixo, 24, vamos só botar um pouquinho mais para cá. Ó. Aqui que tá cruzando a linha neutra. Tá? Um pouquinho mais
para baixo. Daí agora eu tenho um passo um pouquinho mais diferente, né? Porque eu estou com uma seção T. Então, eu vou pegar aqui e vou calcular o momento resistido pelas abas, tá? O momento resistido pelas abas é essa formulazinha aqui. Que leva em consideração o 0,85 do FCD, o HF, BF menos BW, D menos HF dividido por 2. Vamos lá, então. Momento 1, que é o momento resistido pelas abas, vai ser 0,85. Vou manter aqui o metro, tá? Dividido por 1,4. Vezes HF. HF é 0,20 metros. Vezes o meu BF, 1,7 metros, menos BW, 0,18 metros, que é vezes também, ao parênteses, 1,75 metros, que é a minha altura útil, menos HF dividido por 2. 0,2 metros dividido por 2. Então, deixa eu só pegar aqui e fazer os símbolo da fração. Tá? E eu vou tirar o momento resistido pelas abas, tá? Momento resistido pelas abas, momento resistido pelas abas vai ser, 9.136,30 quilonewtons ponto metro linear. Então, esse é o momento resistido pelas abinhas, por essa aba aqui e por essa aba aqui, tá? Agora, eu vou calcular o momento resistido pela nervura ou pela alma, pode ser como você quiser chamar. É conhecido como esses dois números. Daí vai ser o meu M2, que vai ser meu MD, menos o meu M1, que eu já achei. A diferença daqueles 10.000, tá? Então, 10.000 quilonewtons ponto metro linear, menos 9.136,30 quilonewtons ponto metro. Bem pequenininho, né? 863,70 quilonewtons ponto metro. E agora, eu vou calcular as áreas de aço. Vou chamar de número 4, tá? O cálculo da armadura. Enquanto vocês vão copiando aí, eu vou aproveitar e vou só no banheiro um minutinho que eu esqueci de ir
Então, vou dar continuidade. Vou calcular a armadura, tá? O cálculo da armadura, eu vou calcular ele separado, para não confundir, tá? Eu vou pôr toda a fórmula, depois eu vou dividir ele. Vamos calcular primeiro para o M1, depois para o M2, depois a gente soma. Para a gente entender um pouco melhor essa distribuição também, tá? Então, vou pegar aqui, vou copiar só essa partezinha. Bárbara, só uma dúvida rapidinho. Vou falar. Aí no caso de seção T, é só quando é laje maciça, né? Quando é pré-moldado, não. Isso, só para maciça. Bom, obrigado. Então, vamos calcular essa primeira parte aqui, tá? A gente já sabe o valor do M1, que é 9.136,30 quilonewtons por metro linear. Daí ele fala, ó, altura útil, 1,75 metros, menos 0,20 metros, dividido por 2, vezes, aqui eu posso deixar 50 quilonewtons centímetro quadrado, dividido por 1,15. Porque daí o resto, o metro corta, né? E vai me sobrar somente centímetro quadrado. Então, esse aqui é dividido aqui. E esse aqui é dividido aqui. E eu vou ter a área de aço correspondente àquelas minhas abas, 127,35 centímetros quadrados, que eu vou ter que colocar de área de aço. Né? Então, deixa eu pegar aqui de novo o desenho. Esse aqui mesmo. Né? Então, aqui eu vou ter que depois dividir por 2 e eu vou colocar aqui. Né? Deixa eu só botar vermelho. Vou colocar esse 127 disposto aqui embaixo, tá? 127, 35 dividido por 2, metade para cá, metade para lá. Agora eu vou fazer o cálculo da armadura referente ao M2. Daí, o que acontece aqui? Aqui, para o cálculo da armadura M2, que ele pede o KZ, tá? Eu tenho que, em vez de eu usar pegar aqui, que eu já achei o KMD, e pegar esse e colocar lá o KZ dele, o correto é eu calcular de novo o KMD, tá? Para não ser... Nunca copiei, tem que copiar daqui, peraí. Eu vou botar aqui BW. E agora eu estou só calculando essa partezinha aqui. Se eu adotar o BF, eu estou adotando como se tivesse todo esse aqui, né? Mas agora eu já calculei para cá, já calculei para cá. Falta essa outra partezinha aqui. Então, eu vou calcular de novo o KMD. E vou calcular certinho, só para o momento, 863,70 quilonewtons ponto metro, dividido por BW. Daí aqui o BW vai ser o 0,18 metros. A altura útil se mantém a mesma, elevado ao quadrado. A resistência também
é a mesma, né? 30.000 quilonewtons metro quadrado dividido por 1,4. Eu achei 0,0730, eu vou adotar o 0,0750, pegar o mais de cima. Daí aqui eu vou tirar só o KZ, tá? Porque o KX não me importa. Eu vou tirar quem é o KZ, nesse caso vai ser 0,9537, vocês pegam lá da tabelinha. E daí agora eu vou copiar a área de ácido daquele outro pedacinho que estava faltando. Essa parte aqui. Então, a área de ácido vai ser igual àquela parte aqui da equação. Que é o momento 2, que vai ser 863,70 quilonewtons por metro linear. O KZ que a gente já achou, né? 0,9537 vezes a altura útil, vezes aqui 50 quilonewtons centímetro quadrado, dividido por 1,15. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui. 15 alunos, tá? Está tudo certinho por enquanto. Esse 50 kN não tinha que transformar para metro, professor? Então, é isso que eu tinha falado, ó. Eu posso transformar para metro, se eu quiser, e eu vou tirar uma área de aço em metro quadrado, e depois eu tenho que transformar para centímetro quadrado. Aqui o meu quilonewton corta com esse quilonewton, esse metro vai cortar com esse metro e vai me sobrar direto centímetros quadrados, tá? Tá. 11,90 centímetros quadrados, tá? Então, eu vou distribuir. Deixa eu só ver isso aqui. Aqui para trás, tá? Agora, eu vou distribuir para cá o que faltou, né? Distribuir para cá. Os 11,90. Daí eu vou fazer a distribuição aqui, aqui embaixo e aqui embaixo, tá? Daí aqui é o mesmo processo, pessoal. Eu vou achar bitola e tudo mais, tá? Daí a área de ácido total, eu só vou somar elas aqui. Vamos ter uma área de ácido total desse troço aqui. Cento e 39,25. Já vi que mandaram ali o link, né? Tá. Beleza. Tá.
Agora, deixa eu pegar aqui. Tem que passar essas atividades para lá. Nós vamos ver desse exercício aqui, tá? Que tem essa resolução. Que esse aqui já é um exercício mais próximo de uma questão de edificação, tá? A gente vai trabalhar ele também. Deixa eu pegar aqui. Ai, meu Deus. Aqui. Preciso dessas informações. Vou colocar ele aqui do lado também. Eu vou só traçar uma linha aqui para separar, para a gente não se confundir. Então, vamos ver esse aqui. Vou aumentar. Tá, deixa eu só ver um negócio aqui. Uma água. Perfeito. Essa aqui é uma atividade que eu vou explicar para a gente entender um pouquinho como que está acontecendo isso. Como que a gente vai resolver esse aqui. Deixa eu fechar aqui. Então, vamos olhar assim, ó. Calcular a armadura para a figura abaixo usando recursos de viga T, né? Dados um FCK de 20, um aço CA50, uma carga distribuída de 48 quilos por metro linear, a laje 7 centímetros e um cobrimento de 5. Tá? Então, o que esses dois desenhos eles estão me mostrando, tá, pessoal? Eles estão me mostrando aqui que eu tenho aqui tá a minha viga, se eu olhar nesse, deixa eu pegar aqui uma setinha. Se eu olhar nesse sentido aqui, ó, tá? Eu tô enxergando essa seção aqui, tá? Eu tô enxergando aqui de vermelhinho o 25 e eu tô enxergando 20 para cá e 20 para lá. Ele não tá numa escala muito boa de desenho, tá? Mas é que aqui tem 20, aqui tem 25 e aqui tem 20, tá? E ele tem essa carga distribuída, tá? E aqui tem uma nessa distância aqui entre pilares, né? Eu tenho essa distribuída 48 quilonewtons por metro linear. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer nesse exemplo aqui, eu preciso determinar a posição da minha linha neutra, tá? Posição da minha neutra, não, calcular o momento, perdão. Então, aqui, neste caso, então, eu vou deixar um bilhete para vocês. Neste caso, eu tenho somente a carga distribuída e preciso calcular o momento. Daí, como que eu vou calcular o momento? Momento vai ser Q vezes L ao quadrado dividido por 8, né? Então, eu tenho o comprimento dessa viga aqui, é como se a minha carga tivesse distribuída aqui, ó. Deixa eu ver aqui o desenho, né? Ela é distribuída assim, linearmente, nesse comprimento todo aqui, tá? Entre meus pilares. Então, a carga vai ser os 48 quilonewtons ponto metro vezes o comprimento. E daí o comprimento vai ser
de eixo a eixo, de pilar. Daí, se eu tenho 780, 20, 20, eu tenho um comprimento de 8 metros elevado ao quadrado. Né? Porque eu tenho 780 mais 10 e mais 10. Dá 800. 8 metros. Dividido por 8. É o da equação. E daí eu vou tirar um momento de 384 quilonewtons ponto metro. Um momento característico. Para que eu transforme ele num momento de cálculo, eu preciso o quê? Majorar por 1,4. Certo? Então, vai ser 384 quilonewtons ponto metro. Isso vai me dar 537,6 quilonewtons ponto metro. Tá? Agora sim. Agora vai ser tudo passo igual que a gente já tinha feito. Eu vou determinar a posição da linha neutra. Só para confirmar que é uma seção T. Porque ele já está falando para mim, ó, usando recursos de viga seção T. Mas eu vou fazer aqui só para a gente ter certeza que é uma viga seção T, tá? Então, aqui eu vou arrumar o BF. E vou achar. Esse aqui eu vou fazer em centímetros, tá? Então, vou colocar aqui 53.760 quilonewtons ponto centímetro. Daí, dividido por BF. BF é quanto? 65. 65 centímetros. Vezes altura útil. Eu tenho, ó. Vou botar aqui. A altura útil é H menos, nesse caso, o cobrimento. Ó. Eu tenho 87, que é a altura total. 80 mais 7, menos um cobrimento de 5 centímetros. Ou seja, minha altura útil vai ser 82. Que é as únicas informações que eu tenho aqui. Então, 82 centímetros elevado ao quadrado, vezes 20 MPa, então 2 quilonewtons centímetro quadrado. Deixa eu arrumar aqui a bagunça. Professora, pode falar. Somou 80 com mais 7, tá? Esses 5 centímetros, por que desconta embaixo, por que não descontou também em cima? Porque a altura útil, tu lembra que ela é sempre da borda mais comprimida até a metade da barra embaixo, eu não desconto o cobrimento em cima. Ah, só de baixo, então. Isso. É porque, o que é a altura útil? Eu centralizar aqui a força de tração. Estou centralizando ela. Professor. Pode falar. Só um segundinho. Ali tu fechou em 8 metros. 780 centímetros. Ok. Daí a ponta do teu mouse até o teu mouse. Mas tu achou mais 10 e 10? Ou só pegou um 20? Porque a gente sempre faz de eixo a eixo, tá, lembra? Do meio. É, do ó, meio sempre de cada um. Isso, Tá certo. Fechou. Lembra sempre que é de eixo a eixo? Tá certo. Obrigado, hein? Esquecendo.
Eu achei aqui o meu KMD 0,086. Daí, com isso, eu vou só confirmar que é uma seção T, tá? Que eu vou lá e vou tirar o meu KX, que nesse caso é 0,132. Entro lá na tabela, né? Se passa, eu vou passar, porque a gente já fez isso bastante vezes. E eu sei que o meu KX é X dividido por D, que vai ser X vai ser 0,132 vezes o meu D, que é 82 centímetros. Ou seja, 10,82 centímetros, que é maior, né, pessoal, que 7 centímetros, que é a altura da laje aqui, ó, que é 7. Ou seja, seção T verdadeira. Seção T verdadeirinha ali, bonitinha. Como eu realmente sei que é uma seção T, eu vou ter que usar as fórmulas da seção T. Então, eu vou calcular momento resistido pelas abas e depois pela nervura. A mesma coisa que a gente fez na sequência. O 0,85, que é da resistência da tensão de formação do concreto. Meu FCD vai ser 2 quilonewtons centímetro quadrado dividido por 1,4. Nunca posso me esquecer de minorar, né? O meu HF, nesse caso, é 7 centímetros, que é a minha mesa. Vou abrir parênteses aqui. BF, que é 65 centímetros, menos o meu BW, que é 25 centímetros, que é vezes os meus 82, que é a minha altura útil, que a gente calculou, menos HF dividido por 2, ou seja, 7 centímetros dividido por 2. Aí eu vou achar o momento 1 de 26.690 quilonewtons por centímetro. Agora, a diferença do meu momento de 53.760 menos isso vai ser meu M2. Pela alma ou nervura, vocês podem chamar por qualquer um dos dois. Vai ser a diferença. M2 vai ser meu MD menos meu M1. Então, 53.760 quilonewtons por centímetro menos o que a gente acabou de achar. 26.690. Vai ser bem menorzinho, né? Não, vai ser até maior. 27.070. O outro que deu menor. Perfeito. Agora, eu vou determinar a área de aço para esses dois caras aí, né? Daí eu vou calcular para as abas e vou calcular depois para a alma.
Então, vou chamar de número 4. Cálculo da armadura. Vamos fazer primeiro o cálculo da armadura referente ao M1. Né? Que é esse primeiro pedacinho só aqui. Vamos copiar ele. Vamos lá, então. Meu M1 a gente já tem aqui. 26.690 quilonewton por centímetro. Ou a minha altura útil, nós já sabemos que é 82 centímetros. Só que eu esqueci de abrir o parênteses. 82 centímetros. Menos 7 centímetros dividido por 2. Vezes os meus 50 quilonewtons centímetro quadrado, dividido daí por 1,15. Aí, então, eu vou achar a área de aço referente às abas, né? Que deu um valor para mim. Tem 7,82 centímetros quadrados. E vou fazer o cálculo da área, da área de aço agora para o M2. Daí, lembrando que no M2, eu tenho que calcular de novo o KMD, né? Calcular só para o BW, e não... Eu só vou editar aqui. Copiar ele certinho. E vai ser, então, com o valor real que vai estar na nervura, né? O momento real que vai estar atuando ali, que é o 27,070 quilonewtons por centímetros. O BW é os 25 centímetros quadrados. A altura útil se mantém, né? 82 centímetros dividido por 2. Vezes o FCD. 2 quilonewtons centímetro quadrado dividido por 1,4. Não posso nunca me esquecer disso. Senão eu vou estar indo contra o estado limite último, né? Que eu preciso minorar as resistências e sempre majorar momento e força, né? Princípio básico lá do início do concreto, né? E eu vou tirar um novo KMD. E com esse novo KMD eu vou achar daí o KZ para aplicar ali na fórmula, que deu 0,112. Daí, nesse caso, eu peguei um abaixo, 0,110, tá? Deixei ele muito próximo, né? Não vai influenciar em nada. E eu vou pegar aqui o KZ. 0,930. E agora sim, eu vou aplicar a outra parte
da fórmula? Então, área de aço vai ser igual ao meu momento 2. Deixa eu ver essa parte maior. Ao momento 2, que nesse caso é 27,070 quilonewtons por centímetro. O KZ que eu acabei de tirar, 930, vezes 82 centímetros, que é a altura útil, vezes 50 quilonewtons centímetro quadrado, dividido pelo meu coeficiente de minoração do aço, 1,15. Chegando numa área de aço de 8,16 centímetro quadrado. Somando as duas, 7,82 mais 8,16 centímetro quadrado, me chega numa área total de 15,98. A mesma coisa. Escolho uma bitola, faço o número de barras, verifico a distribuição, distribuo o que é das abas nas abas, o que é da nervura na nervura, tá? Faço esse mesmo processo. Como estamos até aqui? Deixa eu tentar diminuir um pouquinho o zoom aqui. Débora, mas aí, no cálculo da laje, eu vou descontar, tipo, o tamanho das abas no cálculo da laje ou vou calcular inteiro e daí naquele pedacinho vai ter armadura dupla, tipo, dos dois cálculos? Ali vai ter dos dois cálculos. Tá, e se eu considerar, tipo, sempre a viga sem influência da laje, vai dar mais aço? Vou gastar mais aço? Não, é que daí tu sempre tem que fazer, a gente sempre tem que verificar essa situação para que tu não esteja com déficit de aço, na verdade, entendeu? Tu pode estar com menos aço, porque imagina assim, a gente precisa de 15,98. Se tu considerar somente o que está na nervura, é 8,16, está faltando, né? Mais 50%. Então, a gente sempre tem que fazer essa verificação e fazer essa distribuição. Mas essa é uma situação de casos muito específicos, tá? Por causa justamente com as cargas que a gente levanta de peso próprio, de cargas acidentais permanentes, quase nunca vai cair numa seção T. Vai cair numa seção T quando tu tiver normalmente uma obra de arte especial ou um prédio que tem um carregamento muito grande, mas normalmente a gente consegue trabalhar quase sempre como seção retangular. Não tem a necessidade de trabalhar com seção T. No projeto de vocês, provavelmente nenhuma situação vai ser seção T, vai ser quase toda seção retangular mesmo. São casos bem específicos. Quando o carregamento é alto, então pelo carregamento tu já sabe que aqui, né, imagina um momento super alto, né, 537,6 quilonewtons a cada metro linear, né, um carregamento bastante alto, bem fora do que a gente vê numa edificação. Mas aí numa ponte, numa elevada, eu posso ter, sim, essa carga, que daí eu tenho que considerar um bitrem, né? Que daí eu estou considerando cargas bem maiores, cruzando ali. Obrigado. Tu comentou ali que depois que terminou de calcular que a área de aço, só para fazer o cálculo de a disposição das barras ali, tanto na parte superior, não vai entrar nesse critério agora. A gente pode até tratar, tá? Mas aí tu faz o número de barras e daí tu vai... Eu só não fiz porque, ó, tipo, fica muito desproporcional, né? Eu não consigo desenhar.
eu tentar fazer um negócio aqui. Mas aí tu iria distribuir aqui, sabe? Tu ia fazer essa distribuição aqui, aqui e aqui. Daí, normalmente, elas ficam do ladinho da laje. Elas ficam assim, ó. Uma do ladinho da outra, tá? Causando esse cargo. Se a área de aço da armadura da laje ela não for mínima, ela for essa, tu nem precisa colocar, daí tu faz aqui a distribuição certinha dessas aqui, né? Mas é mais ou menos assim que é causada a distribuição. Algumas situações, né? Nesse caso aqui, de uma área de aço bastante alta, vai ter mais camadas, né? Vai ter mais camadas sendo distribuídas. Mas basicamente, esse é a forma de distribuição. Só faz número Nas de almas, barra sempre na parte de baixo. Nas almas não, nas abas. sempre embaixo. Em cima é só se for uma situação de armadura de compressão, né? Mas não é embaixo, tá? Se a minha área de aço da laje, tá? Ela não for a mínima, ela for superior à que tá aqui, daí tu deixa só a área de aço da laje mesmo e só coloca aqui da nervura. Se não, tu acrescenta ali a barra, só cuida da questão do espaçamento. Só tem que ter esse cuidadozinho. Deixa eu só tirar um negócio aqui. É assim que a gente distribui. Nesse caso aqui, como é uma bitola pequena, ó, deu 8, né, para o 25, vai ficar uma camada só, e aqui vai ficar bem espaçadinho, que eu ainda vou dividir por 2. E capaz da área de aço da própria laje já suprir esse esforço, porque aqui é um caso já bem menor, tá? Beleza, então. Vou fechar essa parte aqui da sessão, não vou salvar as edições que eu fiz. E o que eu pensei ainda para a aula de hoje? Eu vou falar a teoria da aula de torção, tá? E no início da aula que vem, deixa eu ver quantos alunos a gente está online. 16, 15 alunos. Daí, espero que até semana que vem a gente consiga resolver. Eu vou ver ali o link, eu vou postar de novo, eu vou deixar tudo organizado, tá? Mas assim, eu entrei no link, pelo link do Moodle deu certo, eu entrei, abriu sempre. Vocês vão ter o link no grupo, salvo, é sempre o mesmo link, tá? Eu vou copiar de novo o link que tá ali no grupo e vou postar no Moodle de novo, mas a princípio é para dar certo. Talvez seja alguma coisa, às vezes, de sei lá, etapas que ele pede para verificar que é vocês mesmo. Então, a ideia sempre é que vocês coloquem aquela opção conectado por 14 dias, tá? E daí isso facilita bastante a vida aí se vocês ficarem conectados, tá? Professor, pode botar a tela de exercício de novo, só para mim tirar um print? Eu vou postar logo na sequência, mas pode... E professor, Pode falar. de repente seria interessante a senhora colocar o nome, talvez completo, assim, dos alunos que estão inscritos aí, que daí de repente a gente pode até entrar em contato, assim, são de outras cadeiras, e disponibilizar o link para eles, ajudar eles. Tipo, eu chamei o Everton, e depois chamei o Alessandro do Livramento ali, né? Uhum. Mas eu acho que tem mais pessoas ali que talvez a gente conheça e não saiba que estão nessa cadeira aí. Sei, de repente, né? Pode ser, posso colocar. A gente ajudar a chamar a turma, né? A gente tem uns perdidos ali que... Pode ser, sim. Vou colocar depois ali o print do que está aparecendo para mim de alunos, tá? Matriculados. Beleza, então. Então, esse aqui eu vou postar logo na sequência aqui para vocês, que a gente finaliza a aula também. Vou falar dessa parte da teoria, e daí, no início da aula que vem, nós vamos fazer esse exercício desde o começo, porque ele é um exercício bastante longo, e eu preciso muito da atenção de vocês durante a resolução dele, porque se tu te perder um pouquinho, tu vai ficar um pouco com dúvida. E se eu não me engano, eu até coloquei, eu acho que eu tenho na atividade 2, deixa eu só ver se a atividade 2 um outro exemplo, para vocês testarem, tá? Tentarem calcular também. Beleza. Para a aula que vem daí. Então, vou falar
sobre dimensionamento à torção, tá? Então, você sabe que torção é uma tensão que ocorre quando ela é aplicada, tá? Que causa esse torque, tá? Então, é uma deformação pelo efeito de torque. Então, quando, por exemplo, né, eu vou usar uma chave de fenda para parafusar um parafuso, eu faço esse sentido de torque com a minha mão, ou quando eu estou, né, torcendo um pano, torcendo uma esponja, esse giro, né, esse torque, ele me causa uma deformação. E eu preciso ter aço para suprir essa deformação. Então, o que acontece? A torção, quando ela acontece numa peça circular, tá? As retas radiais, elas sempre vão permanecer retas, mas as retas longitudinais, elas vão ocorrer a torção devido ao torque. Os círculos, eles sempre vão estar, permanecem circulares, mas longitudinalmente vai ocorrer essa torção. Então, se eu estou falando de uma viga, longitudinalmente, essas barras tendem a rotacionar. E se eu não fizer uma verificação de rotação, elas podem vir a ter uma ruptura bastante grave. Então, quando que eu tenho situações de torção dentro da construção civil? Quando eu tenho uma viga em balanço com um carregamento excêntrico, então esse carregamento excêntrico pode ser uma placa de publicidade, por exemplo. Né? Essa placa de publicidade, ela pode estar me causando um carregamento excêntrico pontual naquele balanço, e isso vai me causar uma tendência de rotacionar, tá? Quando eu tenho uma viga do tipo T invertida, né, para um apoio de uma estrutura pré-moldada, o caso mais usual, né, que a gente mais verifica, é quando eu tenho o engastamento de uma laje em balanço nessa viga, e essa viga, ela é apoiada, né, ela é engastada em pilares. Então, o que acontece? Essa laje, ela tende a rotacionar em volta da viga, né? E essa viga, ela é impedida de rotacionar por causa que ela está engastada nos pilares. E daí eu tenho uma situação de torção bastante grave, porque esse tipo de ruptura, quando acontece, ela acontece muito brusco. Então, o que acontece? A laje, ela vai tentar girar e aplicar esse momento de torção na viga, que vai também tender a ter esse mesmo movimento de giro, né? Ela vai tender também a girar. Só que ela é impedida pelo engaste dos pilares, né? Porque os pilares são muito mais rígidos. E daí, esses momentos torsores que vão ser aplicados na viga, eles tendem a transmitir para os pilares. Só que se eu não calcular a rigidez dessa minha viga, ela fissura, gira, permite o giro da laje e ela vem abaixo, tá? E daí ela cai. E por isso que a gente tem umas situações de ruptura muito brusca, né? Que tu não tem aquela questão que eu sempre falo para vocês, que o concreto, ele avisa que está deformando, né? Ele vai fissurando, ele vai te mostrando. Esse aqui é um tipo de situação que eu não tenho, tá? Então, existem basicamente dois tipos de torção. A torção de compatibilidade e a de equilíbrio, tá? A de compatibilidade é quando eu tenho uma viga se apoiando em outra. Então, eu tenho uma viga que ela vai servir de apoio e tem uma viga que se apoia. Então, quando ela se apoia aqui, ela vira uma carga excêntrica. Excêntrica não, uma carga pontual. Então, o que acontece? Ó? Quando eu estou olhando nesse sentido aqui, a minha viga, tá? Eu estou olhando essa aqui, a viga que serve de apoio. Vou desenhar a viga que serve de apoio. A viga que serve de apoio, ela vai ter uma carga concentrada aqui. A viga que se apoia, ela vai ser assim, ó. Ela vai ter um apoio, que vai ser aquela viga. Ela vai servir de apoio. E ali ela vai ter uma outra viga, um outro pilar, enfim, tá? Então, quando a viga que serve de apoio, que eu estou dimensionando ela, eu tenho que considerar a reação da viga. E essa reação, ela tende a acontecer esse momento torsor. Uma viga tende a torcer a outra. Só que o que acontece? Como eu estou dimensionando essas vigas, na maioria das vezes, esse momento eu posso até desconsiderar, porque ele não vai levar a uma ruptura.
da minha viga, porque a área de aço da viga que serve de apoio vai ser suficiente para suprir essa carga pontual que está acontecendo ali. Diferente da torção de equilíbrio, porque a torção de equilíbrio, eu tenho, por exemplo, uma viga inteira segurando uma laje de 1 metro, 1,5 metro, né, que está em balanço. E aí eu vou ter essa tendência, porque eu vou ter que engastar essa laje na viga, né? Então, quando eu vou engastar, ela vai acabar sendo um elemento que vai receber todos os esforços dessa laje e vão vir todos para essa viga. Não vai acontecer uma distribuição para outras vigas, porque só tem essa. Então, essa laje, ela tende a rotacionar a viga, que tende a rotacionar os pilares, mas ela é impedida pela rigidez dos pilares. E daí, ela pode vir a ter uma ruptura brusca, tá? Só que o que acontece? Como que a gente consegue dimensionar isso? A gente consegue entender esses esforços, tá? A problemática disso é que a torção, ela ocorre em seções de parede delgada, tá? Como a gente pode ver em várias bibliografias, tá? Que a gente pode desconsiderar o empenamento da seção no problema. Daí, então, sempre foi muito fácil a gente calcular a questão de torção em peças metálicas, em vários tipos de peças, mas como que funcionava isso no concreto armado, que é uma seção maciça? Aí a gente considera ela sendo uma seção maciça, mas somente uma casca delgada que vai contribuir para essa resistência à torção. Então, eu vou dizer que para a verificação da torção, ela vai ser só uma casca oca, tá? Uma casquinha que vai receber os esforços de torção. Porque se eu considerar ela inteira maciça, não vai funcionar o meu dimensionamento. Então, a torção ela acontece só no perímetro da minha viga, tá? Nesse esforço. Então, eu vou ter que considerar essa capinha delgada, tá? E como que ocorre essa fissura? Vocês vejam aqui, a fissura ela vai ganhando uma angulação por causa do esforço de torção que está acontecendo. Então, quem segura também a torção? Os estribos contribuem para a resistência à torção, e as minhas barras longitudinais também vão ser resistentes a esse esforço de torção sendo aplicado. Então, aqui eu tenho um modelo matemático, tá? De como que eu considero a treliça espacial, que a gente chama, aonde eu vou ter apenas uma capa delgada de concreto resistindo ao esforço de torção, os estribos resistindo ao esforço de torção e as barras longitudinais resistindo ao esforço de torção. A gente adota o mesmo modelo da NBR para dimensionamento de estribos, também é para verificação da torção. E aqui eu tenho algumas fórmulas que a gente vai usar na aula que vem, né? Que eu vou ter que calcular também a taxa de armadura, porque assim, ó, eu vou dimensionar a minha viga para os meus esforços de flexão normal, e depois eu também vou verificar para o meu esforço de torção. Então, eu vou pegar e vou assumir, será que a área de aço que eu coloquei para o esforço normal vai ser resistente para a torção, ou eu tenho que aumentar essa área de aço para resistir à torção e ao esforço normal? É isso que eu vou ter que fazer. Então, eu vou ter que calcular a resistência do cortante de cálculo, se ela vai ser menor ou igual a 0,27 do VRD2, para a torção de compatibilidade. Se der essa condição, eu não preciso adicionar nenhuma área de aço a mais. Para a torção de equilíbrio, eu vou ter que calcular essa capinha que eu vou considerar no concreto, que eu chamo de C1, que nada para nós, ele chama de C1 no livro, mas nada mais, nada menos do que o D', tá? E eu vou calcular essa espessura equivalente. Com essa espessura equivalente, eu vou calcular a tensão equivalente nessa seção vazada. Então, diferente do que a gente vinha fazendo, que é uma seção cheia, eu vou considerar uma seção vazada. E eu vou ter que atender essas três condições, que vai ser resistente às diagonais comprimidas, tem que ver se o concreto vai resistir à torção, eu tenho que verificar se os estribos vão resistir à torção e se a barra longitudinal vai resistir à torção. Se não, eu tenho que acrescentar mais barras. E daí aqui eu passo de como que eu vou achar o TRD2, né? Levando em consideração a área equivalente, onde eu vou descontar a espessura
equivalente, como que eu vou achar a parcela resistida pelos estribos, como que eu vou achar a parcela resistida pelas armaduras longitudinais. E uma coisa que a norma fala, que quando eu tenho uma viga que vai receber uma laje engastada, né, que eu sei que vai existir um esforço de torção sendo aplicado ali, eu tenho que procurar uma seção mais quadrada possível, tá? Para começar facilitando a minha vida. Se ela for muito retangular, ela tem a tendência de rotacionar muito mais. Então, se eu diminuir a inércia da minha, melhorar as questões da inércia da minha peça, melhorar a minha rigidez, vai ser mais fácil de combater a torção. Além disso, a norma ela fala que é necessário criar uma gaiola de armaduras. Então, eu vou ter a minha armadura positiva, a minha armadura negativa, e eu ainda vou ter que colocar a armadura nas faces laterais, porque eu preciso criar essa gaiola de armadura, para que essas barras aqui, elas também vão combater o esforço de torção. Não é uma área de aço como armadura de pele, não, ela está ali recebendo esforços, tá? Ela vai estar ali segurando esses esforços também. Então, outra coisa que eu preciso entender é a combinação de esforços. Porque eu não posso dizer assim, agora vai atuar a torção sozinha, agora vai atuar o esforço do momento fletor sozinho, agora o cortante sozinho. Não, eles atuam todos ao mesmo tempo. No momento que eu tirar as escoras, tudo vai estar funcionando junto. Então, eu preciso verificar essa combinação de esforços. Então, eu vou ter que fazer essa verificação do esforço cortante com o meu esforço de torsor. Se ele for menor ou igual a 1, significa que, ok, os dois vão acontecer simultaneamente e não vai vir a ter uma ruptura da minha viga, né? Ela não vai cair. Daí aqui ele fala que as armaduras transversais elas devem ser calculadas somando a parcela referente ao cortante e ao momento torsor. Então, vou verificar. Se eu preciso aumentar, eu vou colocar mais. E as barras longitudinais, elas devem ser espaçadas de, no máximo, 35 centímetros ao longo de todo o perímetro, tá? Eu preciso considerar esse espaçamento máximo, não pode ser maior que 35 centímetros. E a gente vai aprender a dimensionar na aula que vem, pessoal, uma viga que está recebendo uma marquise de 1 metro, que ela está engastada em 2 pilares de 40. E daí todo esse esforço da marquise vai vir para a viga. E além de eu ter que dimensionar toda a viga para momento fletor, esforço cortante, cisalhamento, tudo ali, eu vou ter que calcular para o meu momento torsor. Porque se essa viga não resistir a essa tendência da laje rotacionar, da marquise rotacionar, ela rompe aqui nos pilares, ela vem abaixo. Daí cai a marquise e cai a viga junto. E mata alguém, né? Provavelmente. Tá? Então, no início da aula que vem, eu quero trabalhar esse exercício, porque ele é bem trabalhoso, ele é bem longo, e ele é bem importante. Então, eu preciso que vocês estejam online, para que a gente possa fazer esse exercício bonitinho, certinho, tá? No início da aula que vem. Vamos ver a questão dos links, ver certinho o que tá, o que a gente não está conseguindo. Eu vou tentar colocar tudo de novo ali, mas já está o link salvo no grupo, já está o link salvo em vários lugares. E a gente vai rever